Bem, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, vocês se dispuseram a estar conosco aqui nessa noite. É um prazer poder falar para vocês e dizer que essa nossa conversa de hoje, eu posso dizer até um bate-papo, eu vou tentar de forma bem mais clara possível, objetiva, trazer para vocês um pouquinho de como está o cenário hoje em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, nos últimos acontecimentos em relação à vigência, né? Nós tivemos algumas reviravoltas aí em relação à vigência da LGPD e a ideia é trazer um pouquinho de informação sobre isso, para deixar vocês mais entenderem um pouco mais como estamos. As principais implicações que a LGPD traz, vou passar para vocês alguns pontos principais e tentar trazer para vocês também um pouco de como a FIENG tem se preparado para poder ajudá-los, o que a gente vai poder fazer e que já está sendo feito para poder ajudá-los. Eu gostaria de pedir a vocês a chamar quem quiser participar, fique à vontade para fazer perguntas e mandar para a gente nos comentários, tá? É isso aí. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Roberto, sou advogado da FIENG. Eu já estive falando aqui numa outra oportunidade sobre um outro assunto, que é a gestão de crise, tá? Atualmente eu estou trabalhando na área de integridade, que é uma área nova, que foi criada na FIENG justamente por conta da necessidade que nós temos hoje de tratar a proteção de dados, a segurança da informação e o compliance de forma unificada e de forma integrada, todas dentro de um contexto aí de integridade. Então a FIENG ela estrutura essas áreas dessa forma. A gente entende que uma área ela depende visceralmente da outra. Essas áreas funcionando em harmonia, elas propiciam realmente a você poder estruturar e fazer funcionar todas essas atividades dentro da empresa, que são atividades fundamentais uma para a outra, como eu disse. Bem, entrando no assunto da vigência da lei especificamente, que para mim, eu estava comentando com o pessoal que antes, que é uma das situações jurídicas que eu vivenciei na minha carreira, uma das mais complexas relacionadas à vigência, essa coisa de tramitação de lei. Então eu sei que a explicação dessa parte ela demanda um pouquinho de complexidade. Então eu vou tentar falar para vocês da forma mais simples e direta possível, como eu falei, tá? O que aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados nessa tramitação, nessas últimas tramitações? Eu não vou falar desde o início da lei, quando ela foi promulgada, mas eu vou trazer para vocês os acontecimentos que nos trouxeram até aqui. Nós tivemos, mais ou menos em meados de abril, a Câmara dos Deputados analisou, estava com um projeto de lei lá, que ele reunia algumas outras proposições, que era objetivando a prorrogação da vigência da LGPD, tá? Tanto sanções como a parte geral. Junto com isso, nós tivemos, foi editada a medida provisória 959. Essa medida provisória, ela tratava da questão do auxílio emergencial, algumas coisas relacionadas a isso, de como pagar, e no final ela trazia até um termo um jargão que a gente usa no direito de um jabuti, que é um termo que é você trazer dentro de uma norma, de uma lei, um assunto que não está relacionado com o restante. Esse assunto era o quê? Era o artigo que prorrogava a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para maio do ano que vem. Naquela época, o Congresso, analisando o projeto de lei, aquele outro que eu falei inicialmente, que pretendia a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados, entendeu, analisou aquele projeto e transformou ele em lei, que foi a Lei 14.010, adiando apenas as penalidades da lei, a parte das sanções, para agosto do ano que vem. E aí tinha ficado pendente a parte geral da lei, que estava sendo tratada na medida provisória. Essa medida provisória tinha um prazo para ser analisado. Esse prazo, ele venceria, salvo engano, 26 de agosto, agora que passou. O que acontece? Sem essa medida provisória, a lei entraria em vigor, essa parte geral dela, sem ser as sanções, entraria em vigor
a partir de meados de agosto, ali dia 16, ela já entraria em vigor. Só que nós tínhamos a medida provisória, nesse meio tempo, vigorando, que suspendia essa parte toda para maio do ano que vem. Quando a Câmara foi analisar a medida provisória, a Câmara fez uma emenda, né? Foi feita uma proposição de uma emenda, que é uma modificação do projeto de lei da medida provisória, prorrogando essa parte da lei, essa parte geral, que são as obrigações, para 31 de dezembro desse ano. A Câmara dos Deputados aprovou esse texto no dia 25, salvo engano, e esse texto foi para o Senado. Só que ao chegar no Senado, verificaram já no início da votação que havia um problema relacionado ao processo legislativo. Eu não vou entrar nos termos para vocês aqui, como eu falei, para não confundir, mas foi feita uma questão de ordem. Essa questão de ordem era para dizer o seguinte, tá? Resumindo para os senhores, o regimento interno do Senado fala que você não pode analisar uma matéria que já foi pré-julgada, que essa matéria deve ser declarada prejudicada pelo presidente do Senado. Então, o presidente, analisando essa questão de ordem que foi proposta, já no início da votação, ele declarou prejudicado, o termo é esse, prejudicado o artigo que estava na medida provisória, que já tinha sido aprovado pela Câmara, que pretendia a prorrogação da parte geral da Lei Geral de Proteção de Dados para 31 de dezembro, ele declarou prejudicado. Na prática, ao declarar prejudicado, é como se essa parte do projeto de lei da medida provisória não existisse, não pudesse nem ser analisado. E foi isso que aconteceu. A medida provisória, ela foi aprovada pelo Senado sem essa parte da lei, essa parte foi excluída, tá? E aí, na prática, o que isso fez? Como eu tinha dito para os senhores, a lei, se não fosse medida provisória, entraria em vigor em 16 de agosto. Só que nós tivemos, nesse meio tempo, até o dia 26, nós tivemos vigorando, né, essa medida provisória 959, que já tinha uma prorrogação da lei. Na prática, para não confundir vocês aqui, para não trazer, não aprofundar muito nesse assunto, porque até nós advogados, imagino que tem algum colega aí, até para nós advogados essa situação ela é complexa e ela gera debate, tá? Então não vou entrar nos detalhes, mas na prática o que acontece? Como estamos hoje? Esse projeto de lei que já foi analisado pelo Senado, ele vai para o presidente analisar, para o presidente ou sancionar ou vetar. O que o presidente vai fazer, sancionar ou vetar, em relação ao LGPD não faz diferença em relação a como ela fica. O que nós precisamos agora para que ela só precisa passar pela análise do presidente para que a LGPD entre em vigor. Então, na prática, a partir do dia que o presidente fizer essa análise, que está com prazo aí para ser feita aí, vamos dizer assim, mais ou menos do início da segunda quinzena do mês de setembro agora, mais ou menos ali para o dia 17, a partir do momento que passar por lá, ele analisando ou ele não analisando, e a lei sendo promulgada, a lei, voltando a dizer para os senhores, a lei referente à medida provisória, que foi excluída a parte que prorrogava, a LGPD passa a valer em relação à sua parte geral. Porque, claro, deixar muito claro para os senhores, a parte referente às sanções, essa já tinha sido prorrogada pelo Congresso quando foi promulgada a Lei 14.010. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que a parte das sanções ela está prorrogada para agosto do ano que vem. Então, o cenário que nós temos hoje lá para a segunda quinzena de setembro, nós já vamos ter a Lei Geral de Proteção de Dados valendo em relação às obrigações e tudo aquilo que nós temos que fazer, as implicações, que eu já vou entrar nelas aqui a seguir, e as sanções vão estar valendo apenas a partir do ano que vem, agosto do ano que vem. E aí as pessoas, tendo isso em mente, algumas pessoas falam assim, mas se não está valendo sanção agora, se a gente não vai receber penalidade administrativa, então não tem que me preocupar, se eu tenho até agosto do ano que vem para poder, então eles não vão poder me sancionar. Mas não é bem assim que a coisa funciona. O que aconteceu, o que a gente tem hoje, é que não estão valendo as sanções administrativas, as penalidades administrativas. Quem que aplica essas penalidades? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência que foi criada, inclusive, que ela já era prevista na Lei Geral de Proteção de Dados,
E até no dia seguinte que foi feita essa análise do Senado, foi editado um decreto, já trazendo a estrutura inicial, a estrutura básica da Agência Nacional de Proteção de Dados, que era uma coisa que a gente já esperava há muito tempo, né? Isso, né, a gente já está um pouco até atrasado nisso, porque você imaginar que você vai ter a lei valendo num dia e você ainda não tem uma agência reguladora funcionando plenamente já para poder trazer segurança jurídica em relação ao que pode e o que não pode, mas enfim, você não simplesmente pode deixar de fazer as coisas pensando que não vai, que a lei só vai estar valendo penalidade a partir de agosto, porque apesar de você não poder receber a penalidade administrativa, nós já temos aí hoje todos os outros órgãos de controle atuando tranquilamente, mesmo antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, mesmo antes, porque a gente leva em consideração a legislação, que já existe alguns princípios que estão na lei, que são princípios também que podem ser utilizados sem maiores problemas. O Ministério Público vem fazendo isso bem fortemente já, mesmo antes da promulgação da LGPD. E a gente tem também no judiciário aí tramitando alguns processos também sobre isso. Então eu não recomendaria que vocês esperassem as sanções estarem valendo. Pelo contrário, e aí já entrando na segunda parte da minha fala de hoje, né? Como que fica e o que devemos fazer. Na prática, a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor, o que muda para as empresas, né? O que isso impacta na vida das empresas? Falando bem resumidamente, são algumas questões. O seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que se você trata dado pessoal na sua empresa, e aí quero que os senhores entendam, dado pessoal praticamente tudo se refere à pessoa. O número de placa de carro é dado pessoal, a origem étnica é dado pessoal e de uma categoria especial que eu ainda vou entrar aqui para vocês, nome, CPF. Então, se você pensar que a sua empresa, pelo menos, tem que se preocupar com os dados pessoais dos empregados, todas as empresas tratam dado pessoal. E a lei fala que para você tratar o dado pessoal, você tem que indicar a finalidade para que você está fazendo cada uma das atividades de tratamento. E tratamento, para os senhores entenderem, é tudo que você faz com dado. Então, você teria que detalhar todos aqueles fluxos de dados que tem na sua empresa. E aí eu já falo para vocês uma das fases da adequação que a empresa tem que fazer, que não tem como fugir dessa fase, que é o diagnóstico, que dentro do diagnóstico a gente tem a atividade de data mapping, que é você mapear todos os fluxos esses fluxos de dados que você tem dentro da empresa, tá? E tanto dado físico quanto dado digital, todos os dois estão no escopo da lei. Mas você ter que, como eu estava falando, você, para cada atividade que você faz de tratamento, você tem que indicar a finalidade, e a finalidade tem que ser específica. Não uma finalidade genérica, como, por exemplo, nós vemos aí muitas políticas de privacidade aí que falam o seguinte, nós coletamos os seus dados para melhorar a experiência do usuário. Esse tipo de finalidade, ela não, para a lei, para a LGPD, ela não serve, ela não vale. Por causa dessa questão que eu coloquei para vocês específica, de você ter que trazer especificamente a finalidade. Além disso, você tem que pegar essa finalidade e encaixar em uma das hipóteses que a lei permite o tratamento. E essas hipóteses são 10, tá? Entre elas a gente tem o consentimento, que é uma das 10. Muitas pessoas falam aí que com a Lei Geral de Proteção de Dados você só vai poder tratar dados pessoais se o titular dos dados der o consentimento. Isso não é isso. Essa é uma das possibilidades, nós temos 10. Tá? E eu nem acho o consentimento, eu não posso falar que o consentimento é principal ou mais importante, porque dependendo da empresa aí você vai utilizar mais uma do que outra. Então, a empresa teria que fazer esse levantamento, como eu falei, eu faço o meu diagnóstico, eu verifico todos os fluxos de dados que eu tenho na minha empresa, por onde o dado passa, qual a finalidade daquele tratamento, quais as atividades de tratamento que eu faço. Eu tenho que fazer esse levantamento todo. Ao final desse levantamento, eu tenho que ir lá e indicar uma das bases legais para cada uma dessas atividades. Só para os senhores terem uma ideia, na atividade que nós fizemos na nossa parte de adequação aqui, nós tivemos aí algumas centenas de fluxos de dados analisados.
e que tivemos que indicar uma base legal para cada um deles. Então, é um desafio muito grande essa parte. É essencial, você não consegue fazer a adequação da sua empresa sem fazer essa parte do diagnóstico, tá? E aí, já falando do diagnóstico, uma outra atividade, depois do diagnóstico, uma outra coisa que as empresas vão ter que fazer, e tem que entender também, tá? A gente tem que entender que a chavinha, me desculpem se eu estou às vezes indo e voltando, mas não perder o gancho aqui. O que as empresas têm que colocar para si é que se antes eu coletava os dados, o máximo de dados possível, se a ideia da empresa era coletar o máximo de dados possíveis e ela entendia que os dados eram um ativo da empresa, com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa chavinha vira. O dado pessoal ele passa a ser, o titular do dado somos nós. Nós somos titulares do dado, ou seja, a propriedade do dado não é mais da empresa. Você trata o dado a partir ou de uma autorização legal, que é uma das bases legais lá, ou o consentimento, que é uma dessas 10. Ou com a sua autorização ou com uma das outras 10 que a gente tem lá. Além disso, a lei também ela traz uma proteção específica, ela traz uma categoria de dados, algumas categorias de dados que são especiais e demandam um nível de segurança e de cuidado maior, que são os dados sensíveis, são dados referentes aí a origem racial e étnica, a posicionamento político, posicionamento sindical, raça, enfim, são dados que podem gerar algum tipo de discriminação. Dados biométricos também, eles podem gerar algum tipo de discriminação ou trazer maiores prejuízos para o titular. Por conta disso, esses dados eles têm bases legais específicas, que não aquelas 10 que a gente falou, que eu falei aqui, e eles também demandam um nível de segurança maior, ou seja, a empresa, se ela trata dado sensível, ela tem que adotar algumas medidas de segurança ali maiores para aquele tipo de dado. Além disso, a lei também traz os dados de menor, que é uma outra categoria de dados especiais que também não vou aprofundar, mas que, via de regra, você só pode tratar dados de menor com a autorização dos pais ou responsável. Então, em relação aos dados, o que a gente tem é isso. Uma outra coisa que muda para as empresas a partir da vigência da lei é a necessidade de ter de uma figura nova que surge aí, que é o encarregado de dados, que é a pessoa que dentro da empresa vai ser responsável pelas questões técnicas de proteção de dados, por todas essas definições, e fazer funcionar aquilo que o responsável pela empresa, que é o controlador dos dados, que a lei trata assim, todas aquelas diretrizes que ele passar. Então, ele, além disso, ele vai fazer, esse encarregado, ele também compete a ele fazer a interlocução entre os titulares dos dados, ou seja, nós, e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência. Ele também vai receber solicitações, né? Porque a lei também traz uma série de direitos dos titulares que antes não existiam, e é o encarregado que é esse elo de ligação aí entre as partes, aí, entre o controlador, titular dos dados, autoridade nacional, enfim, e os operadores também. São aquelas empresas que vão fazer atividades em nome do controlador, que são, digamos aí, para vocês entenderem, os terceirizados, mas que também fazem tratamento de dados. Passando dessa parte, aí, o que a empresa, né, dando assim uma ideia bem rápida, quais passos, o que a empresa tem que, quais atividades ela tem que fazer, além daquilo que eu já falei para vocês, de ter que fazer a parte do diagnóstico, ou seja, eu tenho que saber como que está a minha empresa hoje, qual que é o tamanho do meu problema, né? Qual que é o tamanho da minha... Problema não, qual que é o tamanho das minhas preocupações agora, das minhas obrigações, das minhas atividades. O que eu tenho que me adequar aquilo, para eu saber exatamente qual é o tamanho do trabalho que eu vou ter. Que é a parte do diagnóstico, você vai fazer o data mapping, você vai fazer, que é composto isso, fazer entrevistas para saber todos esses fluxos de dados, que é muito comum as empresas fazerem essas entrevistas, né, com as áreas aí, análise de processo, análise de maturidade, avaliação de risco, avaliação da política de SI também, de segurança da informação, avaliação das políticas de privacidade, você tem que também atualizar todas, modificar, é uma das principais atividades. E aí você também estabelecer, a partir desse diagnóstico, o ciclo de vida dos dados.
fazer esse desenho todo, esse mapeamento do que vem. Depois disso, você vem com os planos de ação, que é o roadmap, definir prazos, como fazer, que etapas você vai ter que cumprir de tudo aquilo que você viu ali, desses gaps que você identificou, desses processos que precisam ser modificados, a partir desse diagnóstico. E aí, para você, a partir do plano de ação, você poder executar efetivamente essas atividades todas de adequação, que passam por aí, pelo estabelecimento das bases legais, você colocar em prática isso e deixar isso transparente, porque um dos princípios importantes que a LGPD traz também é o da transparência. Né? A gente não pode mais fazer com um dado, se a gente já não pode fazer com um dado que a gente quer, o titular dos dados, por mais que você não esteja utilizando o consentimento para poder tratar os dados, ele precisa saber, tem que estar ali disponível a informação do que você faz com os dados. Então, se eu posso chegar para uma empresa e falar e me perguntar quais dados que são tratados e o que se faz com eles. Então, a gente tem que ter em mente que isso vai acontecer. Então, você tem que fazer o roadmap para você incluir essa atividade, que é uma das principais, que é o estabelecimento das bases legais e essas indicações todas estarem claras ali, para você ajustar esses pontos que precisam melhorar ou não. Isso faz parte da fase que a gente chama de execução, tá? do projeto de adequação. Depois que você fez o levantamento, fez o plano de ação, você efetivamente executar. E aí depois já com essa área estruturada, porque dentro da empresa você vai ter que pensar em alguma forma de como estruturar isso, e a gente vai poder ajudar vocês nisso. Você vai ter que pensar ali dentro da empresa como que você vai estruturar essas atividades, porque como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, você vai ter situações aí que vão demandar uma estrutura permanente. Se você vai fazer isso com uma pessoa, se você vai estabelecer uma área, um departamento, como nós fizemos aqui, isso não importa, mas você tem que ter em mente que agora, com a LGPD, você precisa ter alguma forma de atender isso de forma permanente. Isso não vai ser uma coisa que vai vir, eu vou me adequar e eu não vou ter que me preocupar com isso depois. Só pensar aí que tem os direitos titulares, como eu disse, que podem ser exercidos a qualquer momento. Entre os direitos aí, como eu falei, de você saber se a empresa trata dados pessoais seus, quais dados pessoais são tratados, o direito de você poder pedir para excluir, se for, dependendo da base legal que é utilizada, da hipótese, né? Porque, evidentemente, se você tem um dado pessoal lá para cumprimento de uma obrigação legal, evidentemente você não vai poder excluir. Por exemplo, um dos direitos que o titular também tem de portabilidade dos dados, poder levar o dado para outro lugar. Enfim, são vários direitos que vão acabar aí chegando aos canais de comunicação da empresa, e tem que ter esses canais para que o titular acesse, que vão demandar aí sim uma estruturação, uma coisa mais permanente. Além disso, dessa parte que a gente está falando, você tem que ter um monitoramento de tudo aquilo que foi feito. Você tem que monitorar constantemente as áreas da empresa, saber onde os fluxos de dados que você mapeou lá, você tem que monitorar eles constantemente para saber quando tiver alguma modificação. Porque, como eu disse, como a finalidade tem que ser indicada de forma específica, mudou um processo, mudou um fluxo de dado ali, de certa forma, pode ser que você tenha que mudar, inclusive, a base legal que você utilizou, ou seja, que você tenha que mudar a justificativa que você utilizava para tratar aquele dado. Pode ser que isso aconteça. Se você está fazendo, se tem uma justificativa, isso pode acontecer. Ou pode ser que, dependendo da modificação do processo, você identificou um outro fluxo de dado. E tudo isso, a área de proteção de dados tem que estar atenta e tem que atuar. Porque também uma das coisas que a lei traz, o que a gente chama na nossa área como Privacy by Design, é você ter a obrigação de já construir todos os seus produtos e serviços, as suas atividades, já com um padrão de proteção de dados. Já na origem você ter isso, ou você ter a proteção de dados por padrão mesmo. Então, para você fazer isso, você vai precisar saber quando for criado um novo produto, quando for modificado, você tem que saber essas coisas para poder atuar. Daí a necessidade de você ter essa parte estruturada. Mas dito tudo isso, essa enxurrada de informação para os senhores, que eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, vocês podem estar perguntando, nossa, meu Deus, como que eu vou fazer isso? O que
a FIENG vai poder ajudar de alguma forma. Então, o que acontece? A FIENG, já pensando nisso, a gente já, quando estabeleceu o nosso projeto de adequação, a gente já tinha em mente essa necessidade de apoiar a indústria e as empresas. Pensando nisso, o FIENG Competitiva, tá? Que é um programa que a FIENG tem, que agora virou versão, depois da pandemia, está na versão online. O FIENG Competitiva, as empresas que aderirem a esse programa, elas vão poder participar de um conteúdo, tá? Que eu vou anunciar para vocês aqui, que nós vamos oferecer, que vai ser uma aula exclusiva sobre proteção de dados. Essa aula vai ser dividida em 3 módulos, eu vou estar lá para falar em um dos módulos para vocês. Ela vai ser dividida em 3 módulos, e a gente vai tentar, o objetivo dessa aula é trazer para vocês um entendimento melhor de todas essas coisas que eu pincelei aqui, né, dos conceitos da lei, do que a lei traz de obrigações, o que ela muda na vida das empresas, as situações em que a empresa deve realizar o tratamento dos dados e como a empresa vai se preparar para evitar essas sanções, como a empresa vai poder se preparar para começar esse processo de adequação. Então, para quem tiver interesse e quiser, vai ser um prazer. Nós vamos deixar o link disponível para vocês nos stories, é isso. E também quem quiser acessar pode mandar para a gente, pode entrar em contato com o FIENG Competitiva pelo e-mail competitiva@fieng.com.br ou pelo telefone, também a gente vai disponibilizar isso depois, tá? Não se preocupem, telefone 31 99 862 4075. Tá? No site da FIENG, quando vocês acessarem o link, vocês vão poder verificar todas essas coisas que eu coloquei lá, e eu espero que a gente consiga ajudar vocês com esse processo. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que essa situação da lei, que não era esperada a vigência dela para agora, para a maioria das pessoas, a gente aguardava que por conta da pandemia isso viesse só no ano que vem. Então muitas empresas foram pegas aí um pouco de surpresa aí com essa reviravolta aos 45 do segundo tempo. A gente sabe que isso traz um ambiente de muita preocupação e até desespero, né, para alguns, mas a gente podem ter certeza que a FIENG vai tentar apoiar naquilo que a gente puder e naquilo que a gente conseguir, como sempre vimos fazendo. Parece que tem algumas perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Quando a empresa tem filiais, cada uma delas tem que ter um representante responsável ou somente a matriz? Essa pergunta é uma pergunta que muitas empresas fazem, mas já tem algumas definições aí que só com a ANPD, a Autoridade Nacional, a gente vai ter mais ou menos isso desenhado. Mas hoje já é possível entender que grupos econômicos vão poder indicar, dependendo do caso, um mesmo DPO para responder por aquele grupo, tá? Isso é possível sim, tá? Eu acho que quando falou responsável aí, vocês estavam falando do DPO ou encarregado, que é o DPO, só para quem não conhece o termo, vem do inglês, ele já ficou consolidado no mercado aqui, é Data Protection Officer. Então, sim, uma empresa que tem filiais ou um grupo econômico, ela indica por CNPJ o DPO. Se ela quiser indicar um DPO para cada uma das filiais, é uma decisão dela. Mas no caso de filial ainda, que especificamente, você não precisa ter. Por exemplo, aqui a gente tem SESI, Senai, e cada um deles tem uma unidade funcionando, né? Então não precisaria indicar um representante para cada uma dessas unidades, não. Até porque isso ia até inviabilizaria a atividade, poderia até dificultar, mas não é necessário, não, tá? Deixa eu ver a próxima aqui. Como os órgãos de controle estão atuando neste momento em que ainda não há penalidade administrativa? Minha empresa pode ser advertida? O que eu acho que eu já falei isso, mas esclarecendo um pouco mais, os órgãos de controle, como o Ministério Público, por exemplo, tá? Eu gosto sempre de exemplificar ele, porque é um dos que atua mais, principalmente o Ministério Público de Brasília, ele já vem atuando mesmo antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mas como assim? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei geral, que traz
pega um universo de regras e organiza e traz coisas novas. Ela trouxe direitos e obrigações novas. Mas se você olhar o Marco Civil da internet, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, eles já trazem algumas disposições já que permitem você autuar empresas por vazamento de dados, porque o vazamento de dado ou incidente envolvendo dado, ele causa prejuízos a pessoas, e prejuízos geram indenizações. Então, o Ministério Público, ele já, como eu falei lá, por que a gente não pode ficar tranquilo porque a sanção administrativa só vai valer em agosto? Justamente por isso, porque o Ministério Público ele já vem atuando, inclusive aqui no Brasil, aplicando em alguns casos, nós tivemos algumas sanções aí até pesadas, entendeu? Até se você fosse analisar de acordo com a lei, algumas aí até bem desproporcionais, mas já está tendo atuação sim, e eu acredito que isso só vai aumentar, tá? A lei entrando em vigor aí, podem esperar que essas autuações aí vão acontecer cada vez mais pesadas e já agora já com base efetivamente, né, e formalmente na lei. Ainda temos tempo? Como eu falei, só lembrando, gente, a gente vai colocar o link aí de acesso ao programa FIENG Competitivo Online, junto dessa live, no IGTV da FIENG, no Instagram e também no site www.fieng.com.br/FIENGLive. Então, vai estar o link lá e vai estar o link no Instagram também. Para quem quiser e tiver interesse, a gente vai deixar isso disponível lá. Mais uma pergunta. Quando você falou sobre 10 possibilidades, quais seriam elas? Temos RH terceirizado, como proceder? Eu não vou exemplificar, trazer para vocês todas as 10 bases legais aqui, porque, como eu falei, elas estão lá no artigo 7º da lei. Mas eu vou trazer para vocês exemplos de algumas aqui que eu julgo, só para vocês terem uma noção do que são as principais. Nós temos o consentimento, que tem que ser livre e esclarecido. Mas o que você quer dizer com livre e esclarecido? Você, titular, quando você falar que pode fazer alguma coisa com o seu dado, você tem que saber exatamente essa finalidade. Não pode ser uma coisa subjetiva demais, como eu falei o exemplo aqui, nós tratamos os seus dados, coletamos seus dados aqui para melhorar a experiência do usuário. O que é isso? Pode ser um monte de coisa. Não, específico, dizer assim, por exemplo, RH, eu trato seus dados pessoais para processar o seu contrato de trabalho, para poder fazer funcionar o seu contrato de trabalho. Eu trato dados pessoais sensíveis de você, empregado, por exemplo, dados de saúde, para viabilizar a adaptação do seu ambiente de trabalho a uma necessidade que você possa ter. Ou para te fornecer EPI, por exemplo, ou para ajustar o seu ambiente de trabalho a parâmetros de segurança e saúde do trabalho. São indicações que a gente dá que são muito mais claras. Ou dizer assim, num caso de marketing, olha, aqui eu estou coletando seus dados pessoais para te passar, para te enviar propaganda ou anúncio referente ao produto que você estava visitando aqui, ou produtos similares a esse. É para isso que eu trato. Se você fala isso, você não pode pegar esse mesmo dado e fazer um mailing e encaminhar para aquela pessoa, por exemplo, anúncio de uma coisa que não está nada a ver relacionada àquilo que ela visitou ali. O cara visitou um curso, você vai mandar anúncio para ela de carro, de venda de carro. Então, as coisas têm que ter conexão. Isso explicando consentimento. Outra base legal importante que a lei traz e que é muito utilizada, inclusive nessas questões de RH que a gente fala, o atendimento, você cumprimento de execução do contrato ou de atividades preliminares ao contrato, para aquelas partes ali que fazem parte do contrato. Se você pensar no contrato de trabalho, empregado, empregador, se você pensar no contrato com o fornecedor, as pessoas que representam as empresas ali. Então, o tratamento de dados daquelas pessoas ali da relação contratual, eles se enquadrariam nessa espécie. Temos aí o cumprimento de obrigação legal regulatória, que é você atender à lei. Eu trato seus dados, eu coleto seus dados por quê? Porque a vigilância sanitária fala, por exemplo, que eu tenho que passar para ela um relatório aí de quantos funcionários ou de quantos empregados eu tenho aqui, ou eu tenho que mandar por e-social. Então, isso é um cumprimento de obrigação legal. Uma outra base legal, que essa é das mais polêmicas, eu vou só falar, também não vou aprofundar, porque acho que nem cabe aqui, é a do legítimo interesse.
que essa aí também, e todas essas que eu estou falando, gente, percebam que são coisas diferentes do consentimento. Consentimento é uma, essas outras que eu falei é outra. Legítimo interesse, que é aquela atividade que está relacionada ao legítimo interesse do controlador dos dados, e sem ofender os interesses do titular. Você balizando esses dois interesses aí. Ela é um pouco subjetiva, mas a lei, a gente já tem mecanismos hoje um pouco mais objetivos de você mensurar isso e você documentar. O legítimo interesse ele tem que ser documentado. Não é simplesmente eu dizer que é legítimo interesse. Porque muita gente vai falar assim, nossa, mas isso é um coringa, isso é uma carta em branco para eu fazer o que quiser com dado. Não é. O legítimo interesse, para utilizar ele, demanda um certo trabalho, um certo cuidado, e eu já falo para vocês que não é simples. Isso já de experiência própria, né? Como eu falei, eu analisei algumas centenas de fluxos de dados aí, a gente teve que instituir base legal para cada um deles, e eu falo para vocês que a gente não utilizou muito legítimo interesse, não. Além disso, a gente tem outras aí, como por exemplo a última aí, a gente tem uma base legal, inclusive, para vocês verem aí, proteção ao crédito, né? Que foi colocada aí no apagar das luzes, tem essa lá também. Enfim, são 10, tá? Como a gente falou dessas, tem outras aí, estão no artigo 7º da lei. As bases legais referente a dados sensíveis estão no artigo 11, para quem quiser ir lá conferir, é mais fácil. Muitas delas repetem um pouco do que está para os dados gerais, mas vocês vão ver com alguma diferença e um nível de proteção maior. E referente a questão do dado de menor, está no artigo 14 também, para quem quiser olhar lá, tá? Mas eu não vou aprofundar, porque realmente não é esse o objetivo, vocês me desculpem. Se eu for falar cada uma delas aqui, a gente gastaria aqui algumas horas para detalhar cada uma delas, tá? Mas a ideia é só trazer para vocês isso, tá bom? Aí vamos para a última pergunta, viu, gente? Por causa do nosso tempo. Quais profissionais poderão assessorar as empresas na LGPD? Acho que essa pergunta está falando no geral, né? Que tipo de profissional? A gente tem hoje muitas empresas, né? Eu brinco que com a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu muito especialista em proteção de dados do dia para a noite, por uma lei que é razoavelmente nova, né? Mas a gente tem hoje aí muitas consultorias especializadas que ajudam nesse processo aí de adequação, no nível que a pessoa, que a empresa precisar. E acho que a gente tem várias formas, e a FIENG também está trabalhando de alguma forma ou outra para ver alguma forma da gente atender nessa parte também. Em breve aí a gente deve ter alguma notícia, mas a gente está avaliando isso. A gente tem hoje, nessa procurar no mercado, tem muitas empresas que estão trabalhando nisso, de fazer esse assessoramento dessas fases todas que eu coloquei aqui, identificando como fazer, por onde começar. Eu quero, você pode também, tem muita coisa no mercado disponível aí em partes. Por exemplo, como que você está falando em partes? Eu quero fazer o data mapping internamente, mas a parte de roadmap, de plano de ação, eu vou precisar de ajuda, ou o contrário. O data map meu aqui é muito pesado, eu não consigo fazer sozinho, mas o meu roadmap, meu plano de ação, eu consigo definir. Então, você acha no mercado hoje isso de várias formas, tá? Você tem profissionais aí atuando de maneiras variadas aí nisso. A lei, ela traz uma necessidade de uma atuação multidisciplinar, para vocês entenderem, como eu falei, que nós nos estruturamos em uma área de integridade, ou seja, a área de proteção de dados ela atua em harmonia com a área de compliance e com a área de segurança da informação, tudo isso dentro do guarda-chuva da integridade. Nós fizemos assim. Cada empresa, como eu falei, ela tem um tamanho, uma necessidade diferente, vai se adequar de uma forma diferente. Mas o que não muda é que para a proteção de dados você precisa ter conhecimentos, você precisa atuar em áreas diferentes, como processos, TI, segurança da informação, direito, a parte jurídica específica. Então, isso varia. Você vai achar no mercado aí, inclusive, essa mesma variação de profissionais aí atuando. As perguntas acabaram. Vou só passar para vocês de novo o recado, tá? Para a gente não perder sobre o link. Como eu falei, para quem quiser, tiver interesse no FIENG Competitiva, disso que eu falei aqui, que nós vamos fazer, desse curso que vai ser feito em 3 módulos, mais ou menos para o final do mês, eu vou estar lá. A gente vai colocar o link para vocês de acesso ao programa FIENG Competitiva
junto a essa live, tá? Nos comentários lá no IGTV da FIENG, no Instagram, vai estar aí para vocês nos stories. E isso mesmo, nos stories, né? E também no site www.fieng.com.br/FiengLive. Então, gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês por estarem conosco aí nessa noite de quinta-feira. Eu sei que muita gente nesse horário já deve estar cansado já depois de um dia de trabalho, eu sei que não é fácil. Então, gostaria de agradecer a todos que puderam prestar atenção. Espero que eu tenha trazido um pouco de esclarecimento. E a FIENG está aí para poder apoiar a indústria no que a gente puder sempre, tá? E contem conosco. No mais, boa noite, muito obrigado.